Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre um episódio que ele tem uma mistura de engraçado, ele é triste, ele é cômico, ele demonstra uma bagunça e uma falta de comunicação. Depois do jogo de ontem, não bastasse o Grêmio eliminado contra o Fluminense, depois de ter uma vantagem conquistada no primeiro jogo, teve uma bagunça assim, entre o que o Renato disse, o que o presidente Guerra disse e o que o Gustavo Nunes disse a respeito da saída do Gustavo Nunes para o Brentford da Inglaterra. Mas eu vou explicar melhor isso depois da vinheta. Já aproveita, te inscreve no canal, dá aquele like. Muito obrigado pelos números incríveis de mais uma jornada do Bagé. Gratidão sempre. Te inscreve no canal, porque depois da vinheta eu chego com mais informações do Grêmio. Nesse vídeo eu quero falar da Mais Ágil Assessoria. Vai direto aqui na descrição do vídeo, clica no link, tu vai falar diretamente com a equipe da Mais Ágil Assessoria, que vai te ajudar na antecipação do teu saldo de FGTS. Daqui a pouco tu tá precisando de algum dinheiro, tu tá pensando em fazer um empréstimo, sendo que tu tem um dinheiro parado lá no banco. É um dinheiro que é teu. E aí a Mais Ágil Assessoria vai te auxiliar para que tu possa antecipar esse resgate do saldo de FGTS. Então não perde tempo, clica no link e chama a equipe da Mais Ágil Assessoria. Bom, o Grêmio ontem perdeu o jogo, né? Na verdade, o Grêmio perdeu por 2-1, no agregado ficou 3-3, foi para os pênaltis, perdeu e acabou eliminado da Libertadores da América. E aí o Renato foi perguntado sobre o Gustavo Nunes, né? Porque o Gustavo Nunes, ele entrou no segundo tempo, ele no jogo contra o Bahia, o próprio Renato do nada resolveu expor que ele tinha pedido para não começar o jogo, aí gerou toda uma celeuma, o que está acontecendo, o Gustavo Nunes está forçando saída, coisa e tal. Depois veio a confirmação de que o negócio estava muito bem encaminhado para que ele pudesse ir para o futebol inglês. E neste jogo contra o Fluminense, na noite passada, o Gustavo Nunes entrou no segundo tempo. Entraram o Monsalve e o Gustavo Nunes. E não foi por coincidência. O que aconteceu? O Monsalve faz a jogada pelo lado direito, cruza e o Gustavo Nunes faz o gol que garantiu o Grêmio a chance da disputa de pênaltis. Bom, e aí na entrevista coletiva o Renato foi perguntado sobre isso, sobre a questão do Gustavo Nunes, e o Renato voltou a falar sobre a negociação, dando indício que realmente já estava tudo acertado, só que daí passa a entrevista coletiva do Renato, e já na parte da zona mista, o presidente Alberto Guerra resolveu falar. E quando o presidente Alberto Guerra apareceu, entre outras coisas, além da permanência do Renato, que a gente sabe que nada vai mudar, o Renato só sai do Grêmio o dia que ele quiser, o presidente Alberto Guerra foi perguntado sobre a situação do Gustavo Nunes. E o presidente Guerra deu uma entrevista totalmente sem muito nexo, não dá nem para dizer que ela foi protocolar, porque protocolar ela pelo menos tem nexo, a do presidente não teve. E o presidente Alberto Guerra chegou a dar um despiste dizendo que sobre a negociação do Gustavo Nunes ainda tinha alguns detalhes que precisavam ser fechados, que não tinha sido assinado o contrato e tal. A 2 metros do lado do presidente Alberto Guerra, o Gustavo Nunes também passou. E aí o Lucas Pilar, meu repórter da Jornada do Bagé, acabou perguntando para o Gustavinho qual era a situação. E o Gustavo confirmou que o negócio estava fechado. E não bastasse isso, o Gustavo, uns 10 ou 15 minutos depois disso, ele confirmou nas suas próprias redes sociais, agradecendo o Grêmio, gratidão ao Grêmio, e confirmando que estava indo jogar fora do Brasil. Pode parecer algo pequeno, não é. Porque a gente está falando de um jogador revelado na categoria de base do Grêmio, que tem importância, embora fosse um reserva atual. Tanto é verdade que ele entrou e fez o gol, que garantiu a possibilidade do Grêmio disputar os pênaltis ainda, a disputa de pênaltis contra o Fluminense. E aí o Renato tinha um discurso, o presidente Alberto Guerra tinha outro, e quem falou a verdade para o torcedor do Grêmio foi justamente o jogador, que confirmou o negócio e depois oficializou nas redes sociais. O Grêmio trabalha muito mal a sua comunicação. E no momento em que, naturalmente, é um momento de desgaste público do Grêmio, porque o Grêmio acaba eliminado na sequência de uma Copa do Brasil e depois de uma Libertadores da América, o mínimo que o presidente Alberto Guerra poderia buscar nesse momento de Grêmio é comunicar de forma clara o seu torcedor. Porque toda vez que o presidente Alberto Guerra para falar, nenhum palmeirense para ouvir ele. Quem para ouvir ele é torcedor do Grêmio. Então o presidente Alberto Guerra fala diretamente com o seu torcedor. Então é só mais um exemplo, mas é uma coisa assim, ó, que beirou a insanidade. Tanto que a gente estava fazendo a nossa jornada, já no pós-jogo, o Diogo Rossi, que estava apresentando, disse: olha, é surreal o que tu acaba de presenciar aí, Lucas Pilar. Imagina, vai no presidente, o presidente diz uma coisa,
2 metros ao lado do presidente, o jogador envolvido diretamente na negociação diz outra coisa completamente. Será que o presidente Alberto Guerra não sabia que o negócio tinha sido concretizado? Não, eu não quero acreditar nisso, né? Mas eu também não duvidaria disso no atual momento do Grêmio. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.